vocês, né? Eu sou a Railane, vou acompanhar vocês nesse semestre com a monitoria de introdução à economia. E eu espero que vocês tenham uma relação comigo boa, né, para que a gente possa conversar. E qualquer dúvida é só falar comigo que eu vou estar disponível para conversar com vocês. O professor adiou a prova de vocês e me informou que era interessante, né, eu abordar algumas questões para conversar e tudo sobre o assunto para a próxima semana. Então, eu vou fazer da seguinte forma, né? Eu peguei 5 questões para resolver aqui com vocês, só que eu vou fazer de um jeito diferente, eu não vou gravar somente um vídeo, porque eu peguei essas 5 questões em determinada ordem, só que eu não vou fazer nesta ordem aqui, eu prefiro separar essas questões aqui conforme um assunto, para mim ficar num assunto só e depois passar para outro, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar uma questão, uma aula, uma questão, uma aula. Então, vão ficar vídeos curtos para vocês verem tudo. Aí, o assunto que vocês tiverem mais dificuldade, vocês olham o vídeo. Então, vamos fazer o seguinte. Vou começar aqui pela questão normal, depois eu vou gravar a terceira e depois a quarta, e assim por diante. Pronto, primeira questão. Primeiramente, eu vou só falar um pouco sobre a elasticidade, né? Que vocês já tiveram bastante aula sobre, então é mais só um aviso para vocês, sobre a análise de vocês sobre o que é elasticidade. A elasticidade em si, eu quero que vocês tenham um olhar sobre ela como algo normal. Tirem esse olhar de que pode ser algo complicado, algo assim de outro mundo, porque não é. A análise de elasticidade nada mais é do que algo que ocorre no nosso dia a dia. É a análise de produtos, serviços e como a demanda, né, por esses serviços varia conforme a nossa renda ou conforme o preço que o produto está. Então, a primeira questão ela é um exemplo claro disso. Ela aborda essas 3 temáticas, o preço, a renda e a demanda. Basta você olhar, por exemplo, remédio. Remédio, uma pessoa que é dependente de determinado remédio, independente do preço do remédio subir, essa pessoa vai permanecer comprando ele. Então, normalmente, remédios têm uma curva de demanda inelástica, entendeu? Então, isso é só uma análise assim por cima do que é, né, a elasticidade, que é realmente relacionada à sensibilidade que a curva de demanda tem, ou seja, em outras palavras, né, a sensibilidade que o comprador tem sobre aquele determinado produto. Certos produtos, quando aumentam o preço, eles têm uma perca de demanda. Agora, outros não, eles se mantêm conforme a necessidade que a pessoa tem sobre ele. Então, a primeira questão vai falar sobre o mercado de CDs, essa demanda por CD, né? Então, eu vou começar com essa análise dessa primeira questão, e vocês já podem se situar essa tabelinha aqui, que apresenta a relação das 3 partes. Nem todas as questões vão ter esse tipo de tabela, então vocês têm que ter uma atenção sobre isso, mas essa daqui já está uma tabela dada, então é melhor ainda para análise. O primeiro item fala sobre o cálculo, né, de ponto médio, e é sobre isso que eu vou falar especificamente nessa questão. O professor disse para mim que estava abordando essas diferentes formas com vocês de resolver a questão da elasticidade. Então, existem esses 2 métodos, né, que é o ponto médio, pelo ponto médio, e tem um método percentual. O ponto médio nada mais é do que o ponto médio que você vai ter em determinada relação de números, né? Então, você vai fazer o seguinte: você tem uma quantidade determinada final e uma quantidade inicial. Ou seja, exemplo, eu estava demandando de CDs, eu estava demandando por 2 CDs. E aí, depois eu passei a demandar por 4. Então, você vai ter essa demanda inicial de 2 e uma demanda final de 4. Para você fazer o ponto médio entre esses dois, você só vai somar, né, o 2 com o 4 e dividir por 2. Muito simples, assim você vai obter o ponto médio. Na questão percentual, não vai ser com o ponto médio, você vai especificar quem vai ser o seu denominador. Você vai especificar que quem vai ser o seu denominador vai ser o ponto inicial, a quantidade inicial. No exemplo que eu dei anterior, seria a quantidade de CDs igual a 2. Então, essa quantidade, quem ficaria nesse denominador aqui seria o 2. Aí, assim, você normalmente você encontra, né, o que é a parte percentual dessa quantidade sobre a quantidade percentual do preço. Mas nessa questão, graças a Deus, ele está especificando qual ele quer, então, assim, facilita a vida de vocês na hora de resolver. Mas no dia a dia mesmo, vocês vão pegar questões que não vão especificar, então, tenham uma atenção sobre isso, em qual você acha que é mais adequado para usar, né? Aí, vamos lá.
Use o ponto médio, né, para calcular a elasticidade e preço. Isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Da demanda quando o CD aumenta de R$ 8,00 para R$ 10,00. Pronto, fixa isso na cabeça de vocês. Você tem uma determinada demanda quando um preço variou de R$ 2,00, né? Ou seja, variou de 8 para 10 no preço do CD. Aí ele especificou em qual renda você vai fazer esse cálculo. Primeiramente, você vai fazer nessa coluna aqui de R$ 10.000 como renda, e depois você vai fazer na renda de R$ 12.000. Então, vai ser um cálculozinho de cada vez. Primeira parte, a gente vai especificar nessa coluna, primeira colunazinha aqui. Basta você observar. O preço começou inicialmente com R$ 8,00 e a demanda era de 40 CDs. Depois, o preço aumentou para R$ 10,00 e a demanda caiu para 32 CDs. Isso na renda de 10 mil. Então, você toma cuidado com isso também na hora de olhar a coluna. Aí, o cálculo não é nada mais do que uma divisão de frações. Aqui vocês vão ter só atenção na hora de fazer o cálculo, porque é um cálculo simples, somente tomando cuidado na hora de dividir essas frações, lembrando que divisão de frações, você pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, aí fica a seu critério, se você vai usar a fórmula de x, né, multiplicando como eu gosto. Eu acho melhor assim, é tanto que eu não inverti aqui. Ou se você vai inverter, né, e multiplicar normal. O resultado vai dar o mesmo, pelo menos é para dar, né? Aí ficou 72 sobre 72 e o resultado deu menos 1. Não tem nada de muito diferente nessa questão aqui em relação a cálculo. Na segunda parte, você vai substituir a coluna, né? Supondo agora uma renda de R$ 12.000. E aí você vai observar que o preço continua o mesmo, né? Aí os dois preços que foram utilizados foi o 8 e o 10. E a renda variou. Quando você está com 12 mil de renda. Ficou de 50 para 45. Você só vai lá e vai substituir agora, o denominador vai permanecer o mesmo, lembrando que os preços utilizados para a base do cálculo foi R$ 10,00 e R$ 8,00, e o numerador vai ser o 45 e o 50, final menos o inicial. Fazendo o cálculo, você obteve o seguinte resultado, pronto. No mais, essa questão, ela é simplesmente isso. Agora você vai para o item B, para responder em relação à elasticidade e renda. Aí é aqui que eu vou pedir a atenção de vocês. A elasticidade de preço e a elasticidade de renda, teoricamente, são a mesma coisa, só que você vai ter que tomar na hora do denominador. A lógica é a mesma, tá aqui, tanto que vocês podem ver que o cálculo é igual. Só muda os números, justamente o denominador. Você percebe que no primeiro item, ele utiliza o denominador como o preço, os 10 e os 8 reais. Agora, no item B, ele utiliza a renda como denominador. Então, é bem dedutivo. Quando ele está te pedindo a elasticidade de preço, o denominador vai ser o preço. Quando ele te pedir a elasticidade de renda, o denominador vai ser a renda. Não tem dificuldade nisso. Aí aqui você vai observar o que ele está pedindo. Calcule a elasticidade de renda da demanda quando a sua renda aumentou de 10 mil para 12 mil. Pronto. Aí você vai levar em consideração agora 10 mil e os 12 mil como denominador. Aí ele especifica em quais preços ele vai querer que tu observe a demanda. Aí ele falou primeiramente dos 12 reais. Vamos aqui na coluna, na partezinha de 12 reais. Você vai ver que quando o preço é 12 reais e a tua renda aumentou para 12 mil, a demanda variou de 24 para 30. Pronto, é só observar aqui, a coluna ela é muito perfeita para isso. Você não tem dificuldade de associar o que ela está te pedindo. Ela está te falando que quando o preço é 12, a tua demanda aumentou de 24 para 30. Ele pediu agora com 16, você vai fazer a mesma coisa, só que agora com 16. Aumentou de 8 para 12 a demanda. E assim você vai substituir. Aqui, ó, o 30, o 24, o cálculo é exatamente o mesmo, só mudando o denominador. Atenção nesse denominador para não confundir na hora de resolver as questões. E pronto, o cálculo vai ser o mesmo, o método vai ser o mesmo e o resultado está aqui. Para essa primeira questão era só isso que eu queria dizer, e agora eu vou para a terceira e vou gravar outro videozinho um pouco menor do que esse.